Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quem ouviu a intervenção do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares ficou descansado. Ficou descansado porque pensará neste momento, mesmo se abrir um processo de revisão constitucional, aquelas propostas hediondas apresentadas pelo PSD não passarão porque o PS não dará o seu acordo. Ou seja, isso foi aquilo que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares hoje aqui veio transmitir. Mas, face à experiência que nós temos, precisamos de maior clareza, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. E precisamos que o Sr. Ministro diga, preto no branco, que o PS rejeitará liminarmente as propostas já conhecidas por parte do PSD. É preciso que isso fique, como se costuma dizer, clarinho como a água. Porque a experiência que nós temos, não só de revisões constitucionais, mas também de revisões constitucionais, é que o PS muitas vezes começa a dizer uma coisa e chega ao final do processo e a história já é outra. E as alterações negativas que se têm feito à Constituição têm sido acordadas entre o PS e o PSD. Ou seja, queremos clareza, Sr. Ministro, e eu espero, com profunda convicção, que não tenhamos daqui a uns meses que colocar de frente ao Sr. Ministro e à bancada do PS a intervenção que hoje aqui fez, para perceber as diferenças daquilo que poderá dizer daqui a uns meses e daquilo que disse agora. Portanto, clareza absoluta é aquilo que se pede para que se saiba exatamente com o que contar. E sabe qual é o problema, Sr. Ministro? O problema é que a prática política que o Partido Socialista tem prosseguido tem tido o acordo daqueles senhores, têm se ajudado mutuamente. Como não há outra oposição a fazer, tiveram que se virar para a Constituição da República Portuguesa. É mesmo assim, não têm mais por onde esbracejar. E então, aquilo que procuram fazer neste momento é adequar a lei ordinária, ou seja, alterações legislativas nefastas que o Partido Socialista e o PSD têm feito, adequá-la à Constituição e não fazer aquilo que era devido, que era adequar essas leis ordinárias à Constituição da República Portuguesa. Julgo que me enganei na primeira parte da minha intervenção. Aquilo que eu quis dizer foi, perceberam, pois claro, querem adequar a Constituição às más leis ordinárias que têm aprovado e não adequar a vossa prática política e as leis ordinárias à Constituição da República Portuguesa. Isso sim seria o benefício para o país. E era isso que nós gostaríamos de ouvir por parte de um partido dito socialista. Porque de facto, se os portugueses fizerem uma leitura daquela que tem sido a consequência concreta das políticas do Partido Socialista na área da educação, na área da saúde e em relação ao Serviço Nacional de Saúde, ou relativamente à legislação do trabalho, onde se tem facilitado profundamente os despedimentos e a precarização do trabalho, isto é de assustar. E é mais de assustar porque estamos a falar de direitos concretos e da realidade concreta das pessoas. E isso não nos podem tirar. Caramba, o 25 de Abril deu-nos direitos tamanhos dos quais nós não podemos prescindir. Não estraguem os direitos das futuras gerações, porque os senhores, em conjunto, aquilo que têm feito na prática, através das vossas práticas e opções políticas, é justamente degradar esse direito, pois as novas gerações têm que se unir em prol desses valores que conquistaram por nós com o 25 de Abril e que foram consagrados na Constituição da República Portuguesa. E é preciso, de facto, muita força destas novas gerações para manter e ganhar esses nossos direitos. Muito obrigada. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Jorge Lacampo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Macedo, em primeiro lugar, não faz sentido... Presidente, Sr. Ministro, quem ouviu a intervenção do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares ficou descansado. Ficou descansado porque pensará neste momento, mesmo se abrir um processo de revisão constitucional, aquelas propostas hediondas apresentadas pelo PSD não passarão porque o PS não dará
o seu acordo. Ou seja, isso foi aquilo que o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares hoje aqui veio transmitir. Mas, face à experiência que nós temos, precisamos de maior clareza, Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares. E precisamos que o Sr. Ministro diga, preto no branco, que o PS rejeitará liminarmente as propostas já conhecidas por parte do PSD. É preciso que isso fique, como se costuma dizer, clarinho como a água. Porque a experiência que nós temos, não só de revisões constitucionais, mas também de revisões constitucionais, é que o PS muitas vezes começa a dizer uma coisa e chega ao final do processo e a história já é outra. E as alterações negativas que se têm feito à Constituição têm sido acordadas entre o PS e o PSD. Ou seja, queremos clareza, Sr. Ministro, e eu espero, com profunda convicção, que não tenhamos daqui a uns meses que colocar de frente ao Sr. Ministro e à bancada do PS a intervenção que hoje aqui fez, para perceber as diferenças daquilo que poderá dizer daqui a uns meses e daquilo que disse agora. Portanto, clareza absoluta é aquilo que se pede para que se saiba exatamente com o que contar. E sabe qual é o problema, Sr. Ministro? O problema é que a prática política que o Partido Socialista tem prosseguido tem tido o acordo daqueles senhores, têm se ajudado mutuamente. Como não há outra oposição a fazer, tiveram que se virar para a Constituição da República Portuguesa. É mesmo assim, não têm mais por onde esbracejar. E então, aquilo que procuram fazer neste momento é adequar a lei ordinária, ou seja, alterações legislativas nefastas que o Partido Socialista e o PSD têm feito, adequá-la à Constituição. E não fazer aquilo que era devido, que era adequar essas leis ordinárias à Constituição da República Portuguesa. Julgo que me enganei na primeira parte da minha intervenção. Aquilo que eu quis dizer foi, perceberam, pois claro, querem adequar a Constituição às más leis ordinárias que têm aprovado e não adequar a vossa prática política e as leis ordinárias à Constituição da República Portuguesa. Isso sim seria o benefício para o país. E era isso que nós gostaríamos de ouvir por parte de um partido dito socialista. Porque de facto, se os portugueses fizerem uma leitura daquela que tem sido a consequência concreta das políticas do Partido Socialista na área da educação, na área da saúde e em relação ao Serviço Nacional de Saúde, ou relativamente à legislação do trabalho, onde se tem facilitado profundamente os despedimentos e a precarização do trabalho, isto é de assustar. E é mais de assustar porque estamos a falar de direitos concretos e da realidade concreta das pessoas. E isso não nos podem tirar. Caramba, o 25 de Abril deu-nos direitos tamanhos dos quais nós não podemos prescindir. Não estraguem os direitos das futuras gerações, porque os senhores, em conjunto, aquilo que têm feito na prática, através das vossas práticas e opções políticas, é justamente degradar esse direito, pois as novas gerações têm que se unir em prol desses valores que conquistaram por nós com o 25 de Abril e que foram consagrados na Constituição da República Portuguesa. E é preciso, de facto, muita força destas novas gerações para manter e ganhar esses nossos direitos. Muito obrigada.